Nessa semana a gente marca os 80 anos do evento que levou à entrada formal do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Muita gente ainda tem dúvida de como é que a gente foi se meter num conflito que, por natureza, é europeu, mas hoje a Sala de Guerra vai tentar te explicar minuciosamente como é que isso aconteceu. Lembrando que no último final de semana eu estive lá em Aracaju, capital do Sergipe, porque afinal de contas foi lá que a Segunda Guerra Mundial começou pra gente de forma oficial. Eu estive lá para poder participar do seminário Sergipe na Segunda Guerra Mundial, que foi convocado e idealizado pelo meu amigo André Cabral. E eu fui apenas um dos convidados a palestrar naquele dia, que rendeu bastante e gerou muito conhecimento ali para o pessoal do Sergipe. Eu vou aproveitar e agradecer o pessoal do NB Hotéis, que nos recepcionou, a mim e a minha família, muito bem, com muito carinho, a infraestrutura maravilhosa, café da manhã delicioso e também uma equipe muito prestativa que faz você se sentir em casa. Então, quando estiver indo a Aracaju, pode escolher o NB Hotéis para você ficar. Brasil e Alemanha tinham uma história bastante próxima, até mesmo antes de Hitler subir ao poder em 33. É claro, porque o Brasil recebeu uma grande colonização alemã desde o século XIX, particularmente a partir da década de 1850. Esse grande núcleo populacional alemão fez com que as relações entre os dois países se intensificassem bastante durante todas as décadas seguintes. E no começo da década de 30, os dois países atingidos violentamente pela crise de 1929 resolveram se aproximar bastante e oportunidades comerciais foram surgindo através dessa relação. Um exemplo dessa proximidade, da importância que o Brasil tinha para a Alemanha, foi a implantação logo no começo dos anos 30 das linhas de dirigíveis, os grandes balões dirigíveis Graf Zeppelin e Hindenburg, que faziam a ligação da Europa com o Rio de Janeiro. E eu sei que muita gente aí gosta de falar que o Getúlio Vargas era um cara super fascista, que tendia assim a torcer pro lado alemão, mesmo durante a própria Segunda Guerra Mundial, mas o curioso é que uma das primeiras coisas que o Getúlio fez depois que o Hitler subiu ao poder na Alemanha, foi justamente cortar as asinhas do Partido Nazista Brasileiro aqui no nosso território. Apesar de ser o maior do mundo fora da Alemanha, o Partido Nazista Brasileiro teve suas atividades bastante reduzidas por ordem do governo federal já em 1935. E essa foi só uma das medidas de nacionalização forçada que o governo Vargas exerceu nas áreas de colônia do Sudeste e Sul do Brasil. Mas apesar dessas diferenças políticas, no campo econômico, Brasil e Alemanha se juntaram como nunca antes. O Ministério das Finanças da Alemanha concebeu um sistema de comércio internacional chamado de Marco de Compensação ou Marco ASC, que dava vantagens muito grandes para ambos os países realizarem grandes transações comerciais. Dispensando qualquer tipo de reserva de moeda forte ou mesmo ouro, Brasil e Alemanha podiam fazer um comércio baseado em escambo, em trocas. Isso fortaleceu muito a balança comercial bilateral, transformando a Alemanha em 1938 no maior parceiro comercial do Brasil. Essa proximidade comercial fez com que as Forças Armadas brasileiras também se aproveitassem dessa ótima relação com a Alemanha e fizessem grandes compras de material de guerra junto ao Terceiro Reich. O exército, por exemplo, comprou muitas peças de artilharia de primeira qualidade, dentre elas a gente pode destacar o Flak 88, que é o canhão antiaéreo e antitanque mais famoso e também mais versátil da Segunda Guerra Mundial. A Marinha do Brasil também aproveitou a onda e fechou um contrato com a fabricante Focke-Wulf, veja bem, para a instalação de uma fábrica de aviões no Brasil. As peças dos modelos viriam totalmente desmontadas de navio da Alemanha e montadas na fábrica do Galeão. Então essa parceria aí foi a primeira experiência brasileira realmente de escala na produção de aeronaves aqui no nosso país. A linha começou com aeronaves de treinamento Focke-Wulf 44, passou para os Focke-Wulf 56, para os Focke-Wulf 58 e, veja bem, até para os Focke-Wulf 200 havia planejamento de montagem. Você não escutou errado não, o Brasil iria montar aqui em território nacional os quadrimotores Focke-Wulf FW200 Condor. Só que a evolução dos acontecimentos impediu que isso acontecesse. Essa proximidade estava indo sim muito bem, mas em 1937 assume a chefia do Itamaraty
o político Oswaldo Aranha, grande aliado de Getúlio Vargas, que havia sido embaixador nos Estados Unidos pelos últimos 3 anos. Oswaldo Aranha chega ao Brasil determinado a implantar a política do pan-americanismo, que é um termo oriundo da Casa Branca do Franklin Roosevelt, derivado da política da boa vizinhança, que substituiu a antiga política do Big Stick, fundada no começo do século XX. Ao contrário da política do Big Stick, que determinava a intervenção armada norte-americana nos países da América Latina, a nova política da boa vizinhança previa a aproximação mais amistosa, de convencimento por meio de acordos comerciais e culturais, afastando assim os interesses europeus no continente americano. Sendo essa política defendida por Oswaldo Aranha, o Brasil começa a se afastar diplomaticamente da embaixada alemã no Brasil e se aproximar da embaixada norte-americana, muito embora o comércio exterior brasileiro estivesse abraçando cada vez mais a Alemanha. Em 1938, Oswaldo Aranha lidera uma delegação brasileira na 8ª Conferência Internacional Americana realizada em Lima, no Peru, na qual ele consegue que os países sul-americanos aprovem uma resolução que desaprova todas as conquistas territoriais por meio da força, que na verdade se trata de uma grande manifestação contrária aos desejos expansionistas da Alemanha. Em 1939, particularmente em setembro, começa a Segunda Guerra Mundial. E justamente naquele dia ocorre a troca do embaixador brasileiro lá em Berlim. Quem assume a embaixada brasileira na capital alemã é o diplomata Ciro de Freitas Vale, que no dia 2 de setembro vai apresentar suas credenciais ao chefe de Estado do Terceiro Reich, Adolf Hitler. Ciro de Freitas Vale chega à chancelaria e é apresentado a Hitler, que surpreendentemente pede desculpas ao embaixador brasileiro por todos aqueles eventos traumáticos que estavam ocorrendo naquele momento na Polônia, garantindo a Ciro de Freitas Vale que as relações comerciais do Brasil e a Alemanha seriam restabelecidas assim que aquele problema estivesse resolvido. No dia seguinte, contudo, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha e o Atlântico é fechado pela Royal Navy para todo o comércio marítimo alemão. Com essa nova situação em mãos, Hitler fica preocupado com as relações diplomáticas e comerciais que havia estabelecido com o Brasil nos últimos anos, percebendo que o atual chefe da missão diplomática no Rio de Janeiro, o Dr. Karl Ritter, era um cara não muito querido pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Isso porque o Dr. Karl Ritter vivia cobrando do Ministério das Relações Exteriores brasileiro um afrouxamento das limitações das atividades do Partido Nazista no Brasil. Então, no dia 16 de setembro, chega ao Rio de Janeiro o novo embaixador alemão no Brasil, o Dr. Kurt Prüfer. Prüfer era um sujeito que já tinha uma história de espionagem misturada com suas atividades diplomáticas desde a primeira década do século XX. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele atuou como diplomata no Egito e, posteriormente, ele foi chefe da missão de inteligência alemã em Jerusalém, junto ao Império Otomano. Então, ao mesmo tempo que os alemães trocavam a cara da diplomacia deles aqui no Brasil, eles estavam introduzindo também um espião muito proficiente. Em maio de 1940, os alemães invadem a França e causam sua queda em pouquíssimas semanas, fazendo com que uma onda de choque geopolítica reverbere pelo mundo com a possibilidade real de uma vitória alemã. Isso faz com que no dia 11 de junho de 1940, um dia após a entrada da Itália na Segunda Guerra Mundial e também dia da Batalha de Riachuelo, Getúlio Vargas fosse ao couraçado Minas Gerais e proferisse um discurso que muita gente encarou como o mais fascista de toda a sua história política. Vargas disse que naquele momento velhas estruturas estavam desmoronando e que aquele seria o início tumultuoso de uma grande nova ordem das coisas. Particularmente, eu não sou da crença de que esse discurso foi feito gratuitamente somente para puxar saco das potências do eixo, porque naquele momento Vargas estava envolvido numa missão pessoal em instalar uma siderúrgica no Brasil, e os diversos esforços que ele tinha feito nos anos anteriores para conseguir dinheiro americano para financiar essa siderúrgica tinham dado em virtualmente nada. E com esse discurso, veja bem, ele conseguiu imediatamente uma proposta
proposta do Dr. Kurt Prüfer para que empresas alemãs, notoriamente a Krupp, financiassem a construção da siderúrgica brasileira. Quando essa comunicação foi vazada para a inteligência americana e chegou à Casa Branca, tocou lá o sinal de alerta e o Franklin Roosevelt cobrou do Congresso americano a liberação da linha de financiamento para a construção da siderúrgica no Brasil. Foi em setembro daquele ano, apenas 3 meses depois, que os Estados Unidos aprovaram o dinheiro para a construção do que viria a ser a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que virtualmente transformou o Brasil de um país agrário numa potência industrial. Mas aí, em 22 de junho de 1940, a França se rende aos alemães e as coisas ficam realmente preocupantes para os Estados Unidos, porque os submarinos alemães agora teriam mão livre para operar de bases francesas diretamente no Atlântico, ampliando muito seu alcance operacional e ameaçando as linhas comerciais que os Estados Unidos mantinham com a Grã-Bretanha. E para fazer frente a essa ameaça, os Estados Unidos precisam que o Brasil ceda para eles a operação das bases no Nordeste, particularmente Natal e Recife, para o lançamento de missões anti-submarino no coração do Atlântico. Enquanto isso, lá na Alemanha, o Brasil continua sendo levado em alta conta, como é evidenciado por essa fotografia aqui, tirada no dia 19 de julho de 1940. Naquele dia, Hitler discursou para diversas lideranças alemãs sobre o novo mundo pós-queda da França, e naquela audiência estava no balcão central, vendo de frente todo o evento, os embaixadores das potências estrangeiras que ainda mantinham relações com a Alemanha. E na primeira fila estavam lá, observem bem, o embaixador chinês, o embaixador italiano, o embaixador espanhol, o embaixador argentino e, quem está aqui, Ciro de Freitas Vale, o embaixador brasileiro. Mas em matéria de relações exteriores, sob comando de Oswaldo Aranha, o Brasil estava navegando em outra direção. Naquele mesmo mês de julho é realizada a Conferência de Havana, na qual os países americanos concordam que um ataque a um país seria um ataque a todos e que a América é inviolável a qualquer provocação europeia. Durante todo o restante do ano de 1940, o Brasil recebe diversas delegações culturais norte-americanas que vêm para cá como embaixadores de boa vontade da amizade norte-americana com o Brasil. Inadvertidamente, no dia 22 de março de 1941, ocorre o primeiro choque entre Brasil e Alemanha, quando o navio Taubaté, que estava navegando no Mediterrâneo Oriental, próximo da costa egípcia, foi bombardeado e metralhado por aeronaves alemãs pertencentes ao contingente aéreo do Africa Corps. Nesse ataque pereceu o primeiro brasileiro morto diretamente por causas relacionadas à guerra, o José Francisco Fraga, um dos marinheiros do Taubaté. O segundo semestre de 1941 se prova realmente aquele que destrói as relações brasileiras com a Alemanha e que aproxima o Brasil em definitivo dos Estados Unidos, pois no mês de julho, Getúlio Vargas assina o acordo que cede as bases no Nordeste para a operação militar norte-americana, e os Estados Unidos assinam um acordo no qual se comprometem a comprar 100% de todas as exportações de matérias-primas brasileiras para impedir que qualquer quantidade fosse entregue às potências europeias. Um sinal da importância do Brasil para os Estados Unidos naquele momento é que em outubro de 1941 o Brasil se torna o 5º país do mundo e o primeiro que não está em guerra ainda a aderir ao programa Lend-Lease, passando a receber material de guerra norte-americano para reequipar as Forças Armadas do Brasil. Enquanto isso tudo acontece, o Getúlio Vargas ainda mandou o secretário pessoal dele, o Filinto Miller, em novembro, para a Embaixada Alemã no Rio de Janeiro, convencer o Kurt Prüfer de que as relações brasileiras com a Alemanha estavam joinha, nada iria acontecer, tudo estava na mais perfeita tranquilidade. Mas aí, no começo do mês seguinte, os japoneses atacam a base norte-americana em Pearl Harbor, no Havaí, provocando então a entrada direta dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, e no dia seguinte o Vargas envia um telegrama de condolências e apoio ao Franklin Roosevelt. Dessa maneira, em janeiro de 1942, acontece a Conferência do Rio de Janeiro, que nós já falamos neste vídeo aqui, você pode conferir, na qual o Brasil rompe relações diplomáticas com as potências do eixo no final daquele mês. É a partir daí que a Kriegsmarine, a Marinha de Guerra alemã,
começa a atacar os navios mercantes brasileiros, inicialmente afundando os cargueiros Buarque e Olinda nos dias 15 e 18 de fevereiro na costa dos Estados Unidos. E poucos dias depois, no dia 25, ocorre a primeira grande tragédia com a perda de toda a tripulação, 54 pessoas, do navio Cabedelo, afundado pelo submarino Da Vinci italiano do capitão Gianfranco Gazzana Priarodia. Os ataques permanecem em águas afastadas do Brasil até o dia 18 de maio, quando o submarino italiano Barbárigo do capitão Enzo Grossi ataca o navio Comandante Lira na costa do Nordeste. Esse ataque do Barbárigo também provoca a primeira reação brasileira e o primeiro combate brasileiro na Segunda Guerra Mundial, quando um B-25 da FAB, comandado pelo capitão Oswaldo Pamplona, futuro piloto do Centapoa na Itália, parte em direção à zona de ataque e encontra o submarino italiano na superfície, lançando cargas de profundidade e recebendo em troca fogo das armas de deck dos italianos. O curioso é que esse primeiro combate do Brasil na Segunda Guerra Mundial se deu entre dois brasileiros, visto que Enzo Grossi havia nascido em São Paulo e emigrado para a Itália, fazendo lá toda a sua formação militar na Marinha de Guerra italiana. No mesmo dia do ataque, o ministro da Aeronáutica do Brasil, Salgado Filho, vai à imprensa e diz que aeronaves brasileiras estão ativamente atacando os submarinos do eixo na costa brasileira, o que vai ser entendido pela Alemanha como uma declaração de guerra do Brasil, como confirmado pelo próprio almirante Karl Dönitz, comandante da Kriegsmarine. Dönitz disse que a partir desse comunicado do ministro da Aeronáutica do Brasil, o governo de Berlim passou a considerar o Brasil uma potência hostil e autorizou a Kriegsmarine a realizar operações ativas contra a navegação brasileira aqui nas nossas águas. Até o começo de agosto, 12 navios brasileiros já haviam sido atacados e afundados por submarinos do eixo, a maioria ainda bem afastada do nosso litoral. Mas é aí que chega o U-507 do capitão Haroshar, um comandante experiente que já estava em sua terceira patrulha e já tinha afundado 10 cargueiros inimigos. Ao cair da noite do dia 15 de agosto, Haroshar adentrou a área de cabotagem perto da costa do Sergipe, e lá ele encontrou o navio Baipendi, que estava transportando entre as suas cargas e passageiros o 7º Regimento de Artilharia do Exército Brasileiro. Daí você já percebe como a rede de espionagem alemã no Brasil era eficaz. No final daquela noite, o U-507 atingiu Baipendi com 2 torpedos, forçando seu afundamento em pouquíssimos minutos e causando a morte de 270 pessoas que estavam a bordo. Ainda naquela noite, Haroshar afundaria o Araraquara e o Aníbal Benévolo, causando mais centenas de mortes. No dia seguinte, ele ainda afundou o navio Itagiba e interceptou e afundou a barcaça Jacira, concluindo dessa maneira sua passagem pelas águas brasileiras e retornando para a Alemanha. O total de mortos derivados das ações do U-507 na costa do Brasil entre os dias 15 e 17 de agosto foi de mais de 600 pessoas mortas, cujos corpos chegaram às praias do estado de Sergipe e da Bahia, revoltando multidões de brasileiros por todo o país. Diversas manifestações populares foram feitas particularmente na capital, Rio de Janeiro, e no dia 22 de agosto o governo brasileiro declarou o estado de beligerância e posteriormente de guerra contra a Alemanha e a Itália. A partir daqui, se você quiser saber como o Brasil reagiu na Segunda Guerra Mundial contra as nações do eixo, é só ver esse vídeo aqui, sobre toda a história da Força Expedicionária Brasileira. Se você gostou dessa explicação, então compartilhe esse vídeo com seus amigos e também dá um joinha aí pra gente. Não esquece de deixar seu comentário falando o que você achou e também se inscreve na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência, aquele abraço e até a próxima.